Olá, gente, bom dia. Hoje iremos fazer a correção da nossa atividade da aula passada, que foi do dia 10/3/2021, que nós estudamos sobre linguagem verbal, não verbal e mista, tá bom? Vamos lá à questão 1. A questão 1 diz: responda V para verdadeiro e F para falso. Primeiro item. A linguagem verbal é aquela que se utiliza da palavra na transmissão da mensagem? Sim, verdadeiro. As histórias em quadrinhos geralmente apresentam linguagem verbal e não verbal? Sim, também verdadeiro. As placas de trânsito se utilizam de linguagem não verbal? Sim, com certeza ela é verdadeira. Próximo item. Linguagem verbal é aquela que transmite mensagens através de palavras e gestos? Não. Então ela é falsa. Os gestos, os símbolos, os desenhos, as placas são exemplos de linguagem não verbal? Sim, também é verdadeiro. Vamos agora à questão 2. Agora lê esta tirinha e responda, né? A tirinha de Cascão. O item A pergunta: por que o Cascão não entrou em casa para dormir? Por quê? Vamos lá? Questão 2. Resposta: porque antes de entrar na casa, o Cascão leu no tapete da entrada: lave os pés. Na imagem lá tinha, né, no tapete, no primeiro quadrinho, né, tinha essa frase: lave os pés no tapete. E como todos sabemos que ele não gosta de água, então Cascão preferiu dormir fora. Essa é a resposta do item A da 2. Vamos ao item B. Pergunta: qual é o tipo de linguagem que aparece na história? Qual é? Temos o quê? A linguagem mista. Por quê? Foi utilizado no quadrinho tanto a linguagem verbal e a não verbal. Então, temos uma linguagem mista. Vamos agora à questão 3. Leia com atenção a história em quadrinho da Mônica e do Cascão. O item A pergunta: o que a Mônica está fazendo no terceiro quadrinho? O que ela está fazendo? Resposta do item A da 3. Está lavando seu coelhinho Sansão. O item B pergunta: o que quer dizer os riscos que saem do coelhinho? O que quer dizer? A indicação de que Sansão está sendo lavado, né? Coloquei aqui para vocês entenderem, entre aspas, entre parênteses, pingos de água. Vamos agora ao item C. Pergunta: o que o Cascão está fazendo no quinto quadrinho? O que ele está fazendo? Ele está zombando de Mônica, né? Então, a resposta do item C, zombando da Mônica. Já o item D pergunta: qual é a reação da Mônica? Como ela fica? Ela fica furiosa, né? Então, temos aqui no item D: a Mônica fica furiosa e taca o Sansão com toda a força no Cascão, como vimos no quadrinho. O item E pergunta: o que a expressão da Mônica indica no penúltimo quadrinho? Que indica, né? Este quadrinho aqui, que é o penúltimo. Que ela está o quê? Ela está arrependida por ter tacado, né, o Sansão no Cascão. Então, tá aqui o item E. Mônica parece estar arrependida da ação que fez, né, com Cascão, ou fizera com Cascão, tanto faz. Já o item F pergunta: no último quadro, o significa as estrelas e os riscos sobre a cabeça do Cascão? São o quê? São indicações que a cabeça do Cascão está dolorida. Por quê? Porque a Mônica tacou o Sansão, né, com toda a força no Cascão. Vamos ao item G. E os riscos sobre a cabeça do coelhinho? São o quê?
indicações que o coelhinho está novamente sujo após contato com o cascão. O item H. Que tipo de linguagem aparece nessa história? Qual é o tipo de linguagem? Temos apenas a linguagem não verbal. Por quê, tia? Porque na história de quadrinho da Mônica não apareceu nenhuma frase. Então, né, é apenas linguagem não verbal. No item I, pergunta: a ausência de palavra dificultou o entendimento da história. Por quê? Não, porque a sequência das ações ilustradas em cada quadrinho empreendem um enredo envolvendo os personagens da história. Então, essa história em quadrinho da Mônica, mesmo ela sendo uma linguagem não verbal, mas deu para compreender, né, e entender como é que fala que em cada quadrinho empreendem um enredo envolvendo os personagens da história. Bom, essa foi a nossa correção de hoje. Espero que todos vocês façam a correção no caderno de vocês, verifiquem qual é a questão que está errada, se tem alguma questão de acordo, né, com a resposta que a tia colocou aqui, beleza. E se estiver errado, vocês façam a correção, tá bom? Bom, gente, agora vamos dar continuidade, né, com a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é sobre o projeto, né, a gente até colocou aqui na lousa, projeto Viajando na Leitura, que a turma do 6º ano participa, como vocês tiveram uma aula no mês de fevereiro. Hoje, nós iremos fazer a leitura deste livro, a tia irá fazer para vocês, né, que tem como título O Poder da Palavra. A autora deste livro é Amélia Albuquerque, né, e as ilustrações são bordados, Ana Thaís Feitosa e Maria do Carmo Cavalcante. E os desenhos são feitos por Eduardo Azevedo. A editora deste livro é a IMEP. Bom, aqui atrás, né, a última capa do livro, a gente sabemos que é uma sinopse, né? É o resumo do livro. Então, a tia vai ler para vocês entenderem, né, do que o texto se trata. O poder da palavra é o reconto em quadras de uma história de domínio público, que mostra como a palavra expressa a nossa forma de ver a vida e como ela pode contribuir com os sucessos e insucessos que nos acontecem. As ilustrações, por sua beleza e criatividade, enriquecem e valorizam a narrativa num trabalho de muita arte. Um livro para ler, refletir, compartilhar, contemplar, reler, conservar com cuidado, recriar e reviver. Uma história que nos fala de anjos, homens e dons e que nos faz um maravilhoso convite. Cultive bons pensamentos, seja sempre otimista, use o poder da palavra como um dom que se conquista. Então, nosso livro de hoje é o poder da palavra, né? De como vamos utilizar ela. Vamos fazer a nossa leitura. Essa história eu escutei de uma grande amiga minha, que me contou com detalhes que você nem adivinha. Falou que no céu existe uma escola especial, onde todo anjo aprende o seu dom angelical. Mas para ganhar o diploma, ser um anjo de verdade, um estágio aqui na terra é uma necessidade. Foi assim que 2 anjinhos receberam a missão de vir visitar o mundo, praticar uma boa ação. No calendário da terra era tempo de Natal. A humanidade toda queria paz, afinal. Os anjos chegaram cedo e viram tudo tão calmo, que deram graças cantando em coro um bonito salmo. Que bem podemos fazer? Uma pergunta. Em conjunto, indagaram.
Foi quando, em um belo campo, 2 homens eles avistaram. Eram 2 agricultores seguindo para os roçados, sem dar conta que de perto eram agora observados. De repente, a um dos anjos uma ideia ocorreu. E ele, muito contente, logo exclamou: valeu! Vamos a esses 2 homens, nesse instante, abençoar, e por esse longo dia um poder lhes outorgar. Toda palavra que hoje puderem pronunciar é a palavra de poder e vai se realizar. O outro anjo escutou e ficou meio agitado. Será que isso dá certo? Perguntou desconfiado. Você tem outra ideia? Disse o anjo decidido. Se não tem, tentemos essa. Isso fica resolvido. Os homens não perceberam, mas foram abençoados. E tendo se despedido, seguiram bem apressados. Ao chegar ao seu roçado, José ficou irritado ao ver um bando de pássaros no milharal instalado. Malditos sejam vocês, o meu milho a bicar, comprometendo a safra, ferindo meu paladar. Desejo que vocês morram, queimados, esturricados. Mal acabou de falar, caíram ali, fulminados. Mesmo tendo dito isso, José ficou assustado, ao ver que o que dissera tinha se concretizado. Com o coração disparado, tratou logo de ir embora. E, se sentindo culpado, seguiu pela estrada fora. Mas eis que surge na trilha, balançando o seu rabinho, um porquinho displicente, gorducho e engraçadinho. Entre as pernas de José, ele passou como um raio, e numa poça de lama o lançou quase em desmaio. Quando se recuperou, ainda sujo e desfeito, José sentiu que a raiva queimava dentro do peito. Lançou-se contra o porquinho que ali perto brincava, praquejando e afirmando que a morte lhe desejava. E eis que morre o porquinho, assim no mesmo instante em que a fria palavra decreta o mal fulminante. Meu Deus, o que me acontece? Diz o homem deprimido. Que dia estou vivendo? O quanto tenho sofrido. Vou voltar para minha casa. Lá eu não corro perigo. Fico quieto e distante de tudo que for castigo. Mas eis que ao abrir a porta, as dobradiças se soltam. E é enorme o peso que os seus braços suportam. O que falta acontecer? O que me ameaça agora? Essa casa pega fogo, é pior nessa hora. No céu de longe, a fumaça, Antônio enxerga e constata. É a casa de José, pegando fogo na mata. Vou ler novamente. No céu de longe, a fumaça, Antônio enxerga e constata. É a casa de José pegando fogo na mata. Acorde logo, amigo, para o fogo combater e a família de José abrigar e defender. Nem sei como agradecer, diz José a seu compadre. Esse dia foi terrível, eu confesso até o padre. Pois para mim foi perfeito, um dia surpreendente, pleno de bênçãos e graças, único na vida da gente. Era Antônio quem falava com o olhar iluminado. E o que lhe acontecerá, narrou entusiasmado. Ao chegar lá na Madala, onde fica a plantação, vi todo o campo irrigado, tomates em profusão, os patos na água do poço, nadando com maestria, e pimentões amarelo, gosto puro de alegria. Mas eis que levei um susto quando o meu olhar pousou nas folhas de couve-flor e lagartas enxergou. Fiquei olhando e pensando,
criaturas do Senhor, se virarem borboletas, não me causam qualquer dor. E então, igual milagre, houve a transformação de lagarta a borboleta, asas, cores e emoção. Eu fiquei surpreendido com o que estava a acontecer, como o que eu desejara acabará de ocorrer. Vim voltando para casa, pelo caminho do rio, quando um choque violento pôs meu corpo em arrepio. O lindo pássaro azul voando em voo rasante veio de encontro a meu rosto, ferindo-me nesse instante. Senti pena do bichinho, fraco, tonto e tão ferido. Segurei-o com cuidado, cuidei dele comovido. Desejei que alguém surgisse para me ajudar, permitindo que o pássaro pudesse logo voar. Pois eis que surge um grupo de amantes da natureza e me dizem que o pássaro é bem raro com certeza. Senti-me bastante grato ao vê-lo recuperado e vi que meu ferimento também havia sarado. De volta à minha casa, tratei de abrir o portão, mas eis que ele desaba, quase ferindo minha mão. Falei com fé e coragem, coisas boas vão surgir, e do chão de pedra e cal a riqueza vai fluir. Pois acredite, compadre, que recebi a notícia. Tem petróleo em meu terreno, não é história fictícia. Já voando para o céu, iam os anjos a indagar. Fizemos o bem ou o mal? Quem nos pode informar? Se para um deu tão certo e para o outro não deu. A ação que praticamos foi boa ou se perdeu? E lá na costa celeste, essa história eles contaram, e a palavra do mestre em seguida invocaram. Ganhamos nosso diploma? Somos anjos de verdades? Podemos comemorar e rir de felicidades? O Senhor Mestre dos Anjos disse com voz de trovão: vocês estão diplomados, com mérito e expressão. E desse dia em diante, assim fica decretado, que toda palavra humana tem seu poder confirmado. No céu, os anjos em coro, ao ouvir a afirmação, disseram todos amém, aprovando essa moção. Por isso, tenha cuidado com aquilo que fala. As palavras têm forças, podem o mundo mudar. Cultive bons pensamentos, seja sempre otimista. Use o poder da palavra como dom que se conquista. Que lindo é este livro, né? Fala do poder da palavra. Então, que vocês, né, guardem essa leitura com vocês, porque é muito linda a leitura deste livro. Bom, a tia vai estar passando, né, abaixo do vídeo lá no WhatsApp, a ficha de leitura, para vocês fazerem o preenchimento. A tia não vai pedir desta vez para vocês gravar um áudio ou um vídeo, porque a tia não conseguiu baixar este livro em PDF, tá? Então, desta vez não tem como, mas na próxima a tia vai fazer por onde baixar o livro, né? Conseguir para vocês fazer a leitura, tá bom? Tenham todos um bom dia e beijos!